É. Ó, a gente está falando sobre assuntos internacionais. Tem uma notícia super triste que chega da Irlanda e tem a ver com mais um ataque a uma escola. Ataque contra as crianças. Isso aconteceu na Irlanda, né? Inclusive, o primeiro-ministro, Leo Varadkar, disse que a Irlanda amanheceu envergonhada e com um herói nas capas dos jornais. O que chamou a atenção é que esse herói é o carioca Caio Benício, de 43 anos. Está aqui a reportagem, ó. Tirei o capacete e dei na cabeça dele, é o que diz o carioca, que parou o ataque contra 3 crianças e 2 adultos na porta de uma escola no centro da capital nessa quinta-feira. Ao todo, 34 pessoas foram presas durante um protesto contra imigrantes que eclodiu após o ataque, o mais violento visto em décadas na capital da Irlanda. Ele compartilhou um áudio com os amigos pelo WhatsApp, contando exatamente o que aconteceu. Ele passava de moto no local, e aí ele viu o ataque, e aí ele falou, olha, eu nem pensei o que eu fiz, eu saí e fui proteger as crianças. Vamos ouvir o que ele disse nesse áudio. Eu vi eu vi o cara brigando com a professora, puxando a criança, entendeu? Aí eu tava meio que diminuir, dei uma freada pra ver que porra tava acontecendo. Achei que fosse uma briga normal. Aí a professora conseguiu puxar uma criança, o cara foi, pegou outra criança, que aí depois que eu vi que o cara puxou uma faca. Cara, quando ele pegou, cara, criança de 5 anos, meu irmão. Aí quando eu vi a faca, cara, eu joguei a moto no chão e fui pra cima do cara. E o cara esfaqueando a garota no peito, assim, sabe? Umas 3 facadas no peito. Aí o cara, eu só tive, meu irmão, nem pensei em nada. Tirei meu capacete pra me proteger e dei-lhe uma porrada com o capacete na cabeça, que derrubou o cara. Aí depois ninguém chegou. É forte, né? É muito forte o que ele está falando. Ele falou que ele conseguiu derrubar o cara depois. Se quiser até deixar mais um pouquinho, Luiz, acho que pode até para a gente concluir aqui o que ele falava. Ele depois conseguiu derrubar o cara com a moto. Dá para a gente dar uma sequência aí nesse áudio? Porrada de capacete que eu dei na cabeça dele. Foda, cara. Aí depois eu vi a garotinha lá, toda ensanguentada. Eu acho que ela tá no hospital, mas acho que vai ser difícil ela sobreviver. E aí, cara, parece que o cara era imigrante, mas o cara era maluco, não era terrorista, não. E aí, o nego tá revoltado, né? Mas, meu irmão, agora que eu tô mais calmo, já fui pra guarda lá, prestar depoimento, tava tremendo todo. Foda. Ó, a gente ouviu aí o depoimento do Caio, que conseguiu frear um desses ataques. E aí esse contexto, para quem está chegando aqui na história, é o seguinte, a gente acompanhou aí a onda de protestos violentos contra imigrantes, e aí nesses protestos violentos contra imigrantes, o ataque a essas crianças na escola, aparentemente crianças que eram imigrantes também, né? O chefe da polícia irlandesa alertou que grupos de extrema-direita podem continuar a agir no país depois que cerca de 500 pessoas tomaram as ruas de Dublin em um protesto violento contra os imigrantes. Ônibus, bondes foram incendiados, carros de polícia destruídos, 13 lojas esfaqueadas. Até agora, 34 pessoas foram presas e podem pegar até 12 anos de prisão. De acordo com a polícia, a propagação da ideologia de extrema-direita nas redes sociais é um elemento perturbador para a sociedade. O ressentimento de uma minoria na Irlanda contra imigrantes que buscam asilo político no país em plena crise econômica tem motivado protestos recentes na porta de centros de refugiados. O primeiro-ministro, numa declaração hoje, disse que o que aconteceu não reflete o sentimento dos irlandeses, que é uma nação de imigrantes, foi o que ele disse, e foi justamente um estrangeiro, um brasileiro, que é o Caio aí que a gente viu, que conseguiu evitar uma tragédia maior e, inclusive, foi citado pelo próprio primeiro-ministro, falando que foi um herói, né, nessa situação aí.
Nossa, Josias, que forte essa situação e esse relato do Caio, um brasileiro que mora ali e conseguiu até ajudar essas crianças ali. Infelizmente, ele falou que ele viu o ataque acontecer, mas ele colocou o próprio capacete para impedir mais golpes de faca. De vez em quando a gente fala aqui, né, Fabíola, que esse fenômeno da proliferação da extrema-direita e das suas práticas não é uma questão brasileira, né? Isso é uma questão mundial. E isso vem junto com uma série de coisas, inclusive a xenofobia. Na Irlanda, a xenofobia viceja, na Alemanha também, e muito interessante que, num episódio como esse, um imigrante justamente tenha sido o herói, mencionado inclusive pelo primeiro-ministro. Né? Mais interessante ainda que seja um brasileiro. Né? E isso realça um pouco, Fabíola, mal comparando, a importância de preservarmos aqui, ao que comentamos no início da semana, relativo àquele brasileiro palestino que foi repatriado agora da faixa de Gaza, o Hassan Rabi, que estava sofrendo ataques também, inclusive de parlamentar, né? A Carla Zambelli foi às redes sociais do Hassan para ofendê-lo e tal, e ele recebeu ameaças de morte, a defesa dele está preocupada. Nós dizíamos que era importante deter estes agressores que se escondem no anonimato ali, atrás das redes sociais, porque não é admissível que fenômenos assim tenham livre trânsito no Brasil, né? E esse surto de xenofobia que ocorreu na Irlanda mostra os riscos a que estamos expostos. Como bem disse o primeiro-ministro, a Irlanda é um país de imigrantes, assim como o Brasil, né? E é preciso deter. Toda a democracia, Fabiola, comporta conservadores, progressistas, direita, esquerda, até extrema-direita. O que não dá contemporizar com o crime. O crime não orna com democracia. Né? É muito triste o que aconteceu na Irlanda. Bom saber que um brasileiro está do lado bom da história. O Thales, esse ódio aos imigrantes, né? A gente tem essa coisa aqui também, como estava falando ali, sobre essa história dos brasileiros que foram resgatados de Gaza e estão sendo atacados aqui. Lá na Irlanda, os imigrantes como um todo. E aqui, o que diz o Hassan também, são perfis de direita, segundo ele, né? Como entender isso? Como mudar isso? É curioso que é sempre o mesmo grupo que não consegue conviver com diferença, né? É sempre uma ideologia de extrema direita. Também tem uma extrema esquerda que não consegue conviver com a diferença. Mas, graças a Deus, essa extrema esquerda que não consegue conviver com a diferença não está tendo grandes atuações no momento. Já essa extrema direita violenta se espraiou pelo mundo e está dando nisso, né? Desde aqui no Brasil até lá, e com apoio, isso é que é triste, com apoio de próceres da política, de pessoas importantes na política. Lá, aqui então nós tivemos, e agora na Argentina também, né? Eu não sei o que vai ser daqui a pouco, vão estar lá querendo matar comunista, querendo expulsar os chineses, e não sei o que vai ser para nós brasileiros. Eu acredito que, no caso da Argentina e do Brasil, como temos alguns laços mais profundos, acabe não havendo problema. Mas é isso que está se espalhando pelo mundo, infelizmente.